Como um verdadeiro Marco Polo, os achados que ele traz de terras distantes ajudam a temperar os projetos daqui. Em uma época que buscamos referências, memórias e afeto, o antiquário nunca esteve tão novo. O rolê de hoje é com o Arnaldo Dannenberg. Meu avô Henrique Dannenberg, ele trabalhou aqui no Copacabana Palace, trabalhou a vida inteira com o Dr. Otávio Guene, que era dono do hotel, em vários empreendimentos do Dr. Otávio. E no final da carreira dele, ele foi gerente geral aqui no hotel durante alguns anos. Não me lembro de quantos especificamente, mas foi um bom tempo que ele trabalhou aqui, morava aqui no anexo, né? E o Copa, ele tem eu acho que todo brasileiro tem uma relação com Copacabana Palace de afeto. Se você repara que tantas pessoas tiram foto na frente do hotel, elas sequer entram no hotel, mas elas tiram foto porque eu acho que o Copa pertence a todos nós, é um patrimônio do Brasil. Eu acho isso tão bonito, né? Eu não preciso entrar no Copacabana para ele ser um pouquinho meu também. O brasileiro se sente orgulhoso em frente daquele hotel que denota tradição, denota refinamento, denota elegância, história, né? Traduz história. Essa tradição, esse refinamento, esse acolhimento, que é uma coisa muito da alma brasileira e muito representada no Rio de Janeiro. É o país do acolhimento, né? Seja bem-vindo, né? E nós acolhemos todos os estrangeiros. Nós falamos todas as línguas, você já reparou? Falamos toda, com língua que precisar a gente fala. Rolê Design, Paloma Dannenberg, take 1. O meu avô era antiquário e meu pai sentiu a necessidade de ir além do trabalho dele. Eu comecei a refletir sobre como seria essa continuidade e eu achava que eu tinha... Teu avô também já era antiquário? Era Arnaldo também. Meu pai tem um trabalho muito com móvel campesino e citadino, que vem do campo e da cidade. Ele nunca trabalhou muito com móveis palacianos, de palácios, etc., dourados. Eu busco móveis que vieram de algum ofício, de algum trabalho, que foram construídos por alguma razão, não só uma razão estética, mas por algum uso de trabalho. E eu tenho elementos como a madeira e o ferro. O ferro é muito presente, o couro é muito presente, o vidro é muito presente. Eu tenho cadeiras aqui que para mim são muito especiais, são cadeiras de teatro. De salas de teatro de antigas. Salas de teatro, Cara, da década de 50. A história que essa cadeira não tem, né? De 50, quantas peças essa cadeira já não testemunhou? Dá pra fazer um download, não dá? Pegar a cadeira e fazer um download e assistir tudo depois, ver o chip ali, o que ela registrou, olhar a câmera. Eu tenho mania de passagens largas, né? Gosto de perspectiva. Entrar numa casa e você ter a oportunidade de enxergar longe, né? Ou o mais longe possível, é uma coisa assim que faz total parte do meu briefing, assim. Como assim? Me dá um exemplo. Eu não gosto de entrar e você dar com uma parede, sabe? Desviar de uma história para chegar onde você tem a luz natural, onde você tem o jardim, onde você tem a piscina. Eu gosto de você entrar e ser abraçado assim pela casa, e isso para mim tem tudo a ver com a integração do interno e externo. Total para mim. Então você entra numa casa, você gosta de ter essa dimensão da casa, né? Enxergar verde, ter luz natural, vento. Isso tudo para mim é fundamental. É lenda ou é verdade que você é um dos responsáveis da vinda do Arnaldo aqui para São Paulo? Você tirou ele do Rio de Janeiro, foi isso?
Eu sou um incentivador, porque, graças a Deus, os clientes aqui de São Paulo que queriam muito comprar as coisas dele, conhecer melhor as coisas dele, e às vezes tem a dificuldade da logística, né, de ir até o Rio e tudo mais, que era um charme da história, inclusive, né? Todos que foram comigo no início, da que a gente começou a trabalhar com ele, a gente pegava uma ponte aérea de manhã e ia almoçar no Copacabana Palace e ia no Arnaldo, era um clássico, assim, do escritório. E isso a gente perdeu, infelizmente, porque daí ele acabou vindo para cá e o Rio acabou ficando em segundo plano. Porque eu falei, não, venha mesmo, porque eu acho que aqui tem um mercado incrível, né? São Paulo gosta, né, de coisas diferentes. E o Arnaldo tem uma coisa muito peculiar que não tem, né? Não existe, né? Não tem um paralelo. O antiquário é uma coisa muito específica, assim, o dele é muito específico. Então, na época, eu fui e ajudei ele a fazer um projeto aqui de implantação do antiquário, né? Respeitando uma casa antiga que já existia, que a gente não queria, claro, demolir e adaptar isso ao produto dele, de que forma expor isso. E foi muito legal ter participado disso. Quando a gente está fazendo uma casa, a gente tem que respeitar um pouco da história, evidentemente, de cada um, né? Coisas que você vai acumulando na vida e que você tem que respeitar esse tipo de coisa. E quando você vai introduzir alguma coisa nova de antiquário, tem que ter um link com essas pessoas também, né? Por que está usando, de que forma está usando. E as coisas do Arnaldo me trazem um negócio muito legal, que é o uso diferente do óbvio, né? Do que seria, né? Exemplos, claro, é o clássico dele, que é o baú, as caixas que serviam como... E objetos inusitados de decor, que é uma coisa que você não acha tão facilmente. Exatamente, mas daí é isso, você põe do lado de um sofá uma caixa que era de vinho, a outra que era de uma padaria e que virou uma mesa de centro, uma mesa de auxílio, uma mesa de apoio. Esse tipo de coisa é muito legal e muito inusitada, que as pessoas acharam o máximo quando começou a surgir isso. E o tipo de madeira que ele tem, né, isso tudo esquenta o ambiente, né, traz um pouco desse aconchego que a gente procura, né. Eu sempre inicio o processo da decoração 4, 5 meses antes dessa finalização, né, que é a mudança do cliente para a obra. E a partir dali começa um processo onde eu vou mostrando referências, vou mostrando o que eu acho que deve ser para aquele ambiente, para aquela pessoa. E aí chega um momento que a gente tem que sair em campo para buscar as coisas. E aí tem a maioria dos clientes gosta de participar desse momento, que eu acho ótimo. Eu sou mais pela simplicidade. Fazer o simples não é muito fácil, né? Mas é muito isso. A escolha desses objetos, a escolha do tecido, da vela, da flor, mas é tudo numa busca da simplicidade e não do over, do mais chique, do mais caro, não é isso. Eu sei é que essa mistura do moderno com o antigo, né, do contemporâneo com o antigo, ela agrega muito valor a ambos os móveis, entende? A ambos os estilos e dá a um arquiteto uma personalidade. Sabe, Jean, uma coisa que eu acho muito interessante, cada arquiteto que pegar uma poltrona minha, ele vai interpretar de uma forma, ele vai estofar de uma forma, ele vai colocar de uma forma. Isso me atrai muito, me dá muita alegria de ver como que cada um desses arquitetos tem a sua maneira de encaixar o meu móvel. De entende? compor, né? De compor, é muito legal. O antiquário é justamente para isso, para dar um charme, para dar um aconchego. Eu gosto sempre de lançar a mão desse tipo de peça para a decoração, para a ambientação que eu faço. O Arnaldo é uma marca, né? Uma grife, e ele soube muito bem colocar a personalidade dele no antiquário. Então, você bate o olho numa peça pela cor, pelo cheiro, pela importância da peça, você sabe que é do Arnaldo. E é muito legal esse tipo de garimpo que ele faz na Europa. Então ele sai procurando nos vilarejos, nas feiras, nas fazendas, peças. E ele conhece muito bem a história dessas peças. Então, quer dizer, ele vê numa peça ali que está assim, no chão, desmontada, ele sabe que aquilo dali vai virar, por exemplo, uma vitrine dessa maravilhosa aqui de farmácia. Você tem uma ideia de quantas vezes você foi para a Europa? Não, mais de 100. Mais de 100.
Você já Mas parou para sim. contar, tenho certeza. Teve uma época, 7 anos atrás, que eu parei para fazer uma... Eu não contei, mas eu parei para fazer uma conta, quando eu fiz 30 anos de antiquariato, eu falei mais de 100 fácil, por ali, por 100. Basicamente, França... Hoje em dia, basicamente, França, mas já foi muito Inglaterra, depois Londres, depois me baseei em Paris, e há 15 anos eu estou baseado em Bordeaux. Ah, é? Eu tenho um depósito em Bordeaux, permanente, como no Porto também, trabalhei muito no Porto também. Essas viagens suas de garimpo devem ser viagens assim incríveis, né? São... Quanto tempo dura uma viagem dessa? Recentemente eu passei 2 meses fora, um pouquinho de férias, o resto garimpo. É muito trabalhoso. Você pega um caminhão, você sai de manhã muito cedo, 5 horas da manhã você já está na estrada. Eu alugo esse caminhão tem muitos anos. Ele tem um elevador atrás que sobe e desce. São 23 metros cúbicos. Então eu vou para as feiras, compro tudo, vou colocando dentro do caminhão, tem que colocar muito direitinho, é a tal da ampotagem que o francês fala, você tem que colocar tudo como no container depois, para não quebrar uma perna do móvel, para condicionar ele bem e para caber tudo lá dentro também. É uma delícia. Eu como naqueles restaurantes de caminhoneiros, mas é um espetáculo, acho bem legal. Quando se trata de um garimpo desse que de antiquário que o Arnaldo faz, e quando a gente traz uma peça dessa para o ambiente, primeiro que a gente está sendo ecológico, né? Que eu estou reaproveitando. Consumo consciente. E essa mistura eu gosto, assim, sabe? De ter essa coisa, esse toque da madeira, de ter uma coisa ali que já teve história, mesmo que não foi a minha, mas tem uma história ali, né? Que agora passa a ser, a partir do momento que eu adquiro a peça, ela continua uma nova encarnação, sendo, né, daquela peça. Uma nova encarnação. Isso é muita questão de gosto, assim, mas quando fica só numa loja moderna, por exemplo, pode ficar bacana, mas eu gosto dessa mistura. Eu acho que ela aquece mais o ambiente. Veio de Portugal, né? Ah, é? De forno mesmo? De forno, de padaria, né? E aqui elas foram, pela Paula Ribeiro, colocadas de uma forma que serve como uma suspensão de plantas, né? Um jardim suspenso. Que ficou fantástico, por sinal. Ficou bonito, ficou bonito. E com cobogó de fundo. Além de toda a criatividade que você possa ter, de toda a simpatia, de todo o carisma, é o teu afinco, sabe? É o quanto você se dedica àquilo. Você vai ser resultado dele, de mais nada. Então, hoje em dia, tem outros movimentos aí que vocês sabem muito mais do que eu, né? O fulano, o cicrano, tem os cantores que meu filho fala às vezes que eu amo de paixão. Da Silva, pode ser? Silva. Cara, esse cara é muito bom. Cara é bom. Fez um show lá em São Paulo, eu perdi. Tem uma safra nova da MPB. Então tem que explorar a safra nova, tem que trocar de disco. Você entende o que eu quero dizer? Porque a bossa nova, o avô do turista já viu. Valeu, obrigado. Aquela câmera foi? Sim. Beleza. Eu tô quietinho, você que tá mexendo. Ó. Tô aqui, ó, aprendendo a respiração. Nossa casa, a gente leva o celular e ele é nosso mundo, de certa forma. Pode A gente leva o celular, então o celular ele acaba já tendo essa... Já aconteceu alguma vez você comprar um baú, alguma gaveta e ver alguma coisa dentro? Já, Alguma coisa curiosa? Já, várias vezes. Várias vezes. Uma ocasião em Bordeaux, eu comprei uma cômoda, quando eu cheguei no caminhão, quando eu abri a cômoda tinha um sutiã. Cor de rosa. Aí eu voltei no leilão. Época ou novo? Não, era novo. Aí eu cheguei no leilão e voltei no leilão, falei para a leiloeira, que era uma mulher, falei que alguém tinha esquecido o sutiã dentro da cômoda.